Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Matheus e hoje a gente vai falar sobre um tema que está bastante presente nos dias de hoje. E a gente vai falar especificamente sobre uma ansiedade que ela não é aquela ansiedade que paralisa o indivíduo, mas uma ansiedade que ela acompanha o indivíduo dia a dia, mês a mês, que é a denominada ansiedade funcional. Imagina aquela situação clássica da pessoa que tem um monte de afazeres, ela cuida da casa, dos filhos, ela tem afazeres profissionais e ela faz tudo muito bem, mas chega à noite, ela deita na cama e ela não consegue descansar. Existe um sentimento de angústia, um sentimento de engodo, e ela vai levando aquilo dia após dia, aquela sensação de estresse, aquela sensação de irritação, de irritabilidade. E ela, por continuar fazendo as suas coisas, ela não olha para dentro de si e identifica que ela está passando por um quadro ansioso, né? Um quadro de estresse crônico e etc. E aqui a gente vai traçar alguns pontos, a gente vai traçar algumas hipóteses do porquê isso acontece. E também tentar pensar em algumas estratégias para melhorar esse quadro, para tentar sair disso. Então, o primeiro ponto que está muito ligado a essa ansiedade que acompanha o indivíduo, a ansiedade do dia a dia, está ligado à ideia de que muitas vezes a gente vive uma vida que a gente não gostaria de viver e muitas vezes a gente faz isso por escolha nossa. Porque quando a gente pensa assim, né, a gente vive uma vida que a gente não gostaria. Muitas vezes a gente, de fato, é obrigado a viver essa vida. E a gente entende isso, né, que tem algumas coisas que acontecem, algumas obrigações que surgem, que a gente não tem escolha. Mas a grande verdade é que muitos de nós, mesmo tendo escolha, acabam se vendo em uma vida que não tem a ver com os seus valores e com as suas expectativas. Mas muitas vezes a gente se coloca nessas rotinas por aspirações alheias, né? Por vontades alheias, por aquilo que vem do outro e não daquilo que vem de nós mesmos, tá? Existe um psicanalista chamado Donald Winnicott, um grande psicanalista, que ele falava sobre um conceito de falso self. O que seria esse falso self? O falso self é aquela máscara que a gente veste para agradar o outro, para ser suficiente para o outro, né? Para conseguir, de alguma forma, atender as expectativas do outro. E em muitos de nós, esse processo ele vem desde quando a gente é pequenininho, desde a nossa infância. Muitas vezes entrando em uma rotina e assumindo responsabilidades que não estão ligadas a necessariamente o que a gente quer para nós mesmos. E isso, acreditem, é uma grande fonte de ansiedade. Quando isso acaba, né, sendo contínuo, quando isso acaba acompanhando o indivíduo por muito tempo, começa a se manifestar como sintoma e vem aquelas sensações que eu descrevi mais cedo, né? A angústia, o engodo, né, a tensão, o estresse. Então, o primeiro ponto aqui, esse primeiro ponto, a gente precisa pensar em como transformar um pouco da nossa rotina naquilo que a gente de fato busca para nós mesmos. A gente parar para pensar e às vezes ter a coragem de assumir que determinadas escolhas e determinadas responsabilidades que nós temos hoje não estão de fato alinhadas com aquilo que nós desejamos para o nosso futuro. Por mais que isso seja difícil, essa é uma decisão que muitas vezes precisa ser feita. Se ela não for feita, de fato a gente corre aquele risco de ir envelhecendo e mais tarde se dar conta de que viveu uma vida que não era nossa, uma vida que era dos outros, tá? Um segundo ponto sobre esse tema, que também é fator que gera bastante ansiedade, é em relação à fuga. Nos dias de hoje, a fuga acabou se tornando uma espécie de lugar comum, né? As pessoas elas falam da fuga e elas não dão mais a devida importância para esse movimento que ele é real e que ele precisa ser debatido com seriedade. Quando a gente está fugindo de uma questão interna ou de algum outro problema e a gente busca no exterior, né, nas atividades, em fazer muita coisa, né, aquele sujeito que é o workaholic, né, que é aquele sujeito que continua trabalhando e ele nem sabe por quê muitas vezes. Ele muitas vezes nem acredita na empresa que ele tá, mas ele tá lá, doando tudo de si e ele nem sabe por quê. E esse caso é muito comum, porque muitas vezes o indivíduo pode estar de fato fugindo de uma questão interna que ele não quer encarar naquele momento. E isso, a longo prazo, é muito nocivo. Porque todos esses cenários, eles geram aquele estresse crônico, né? Eles geram essa angústia que ela vai se acumulando ao longo do tempo. E é muito provável que a longo prazo ela se torne um quadro mais grave, como por exemplo um burnout, né? Uma situação em que a pessoa não consegue mais desenvolver suas atividades profissionais, ou mesmo dentro de casa. A gente sabe que a nossa casa também tem muitas atividades a serem feitas, e se a pessoa ela se sobrecarrega, se a pessoa não está vendo sentido, se a pessoa não consegue
ver mais sentido naquilo que ela está fazendo, ela pode ser que abra mão, inclusive, das atividades domésticas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa coragem de olhar para nós mesmos e dizer: olha, de fato, eu venho tendo essa rotina extenuante, eu venho buscando cada vez mais e mais afazeres, eu venho ficando cada vez mais horas no meu trabalho, mas de fato isso não está ligado ao que eu acredito. E sim o que eventualmente eu não quero olhar para dentro de mim. Sim aquilo que eu não quero enfrentar, aquilo que eu não quero encarar. E existe uma frase que ela faz bastante sentido aqui nesse momento, que é, né, o nosso sucesso, ele está ligado à quantidade de conversas difíceis que a gente é capaz de ter. E isso acaba repercutindo em muitas áreas da nossa vida. As conversas difíceis, elas podem ser com nós mesmos. Às vezes a gente precisa conversar com nós mesmos sobre um assunto que a gente não está afim, para a gente conseguir sair do outro lado, para a gente conseguir, de fato, buscar uma qualidade de vida melhor. Então, essas duas reflexões, elas estão muito relacionadas a esse contexto, né? De uma pessoa que vive um quadro de ansiedade, uma ansiedade funcional, que permite que ela continue atuando, né, fazendo aquilo que ela precisa fazer, mas que gera estresse, que gera irritação, que gera algum problema. E isso pode estar, inclusive, já tendo efeitos nas suas relações profissionais, nas suas relações amorosas, nas suas relações de amizade. E muitas vezes a pessoa ela não entende de onde está vindo, né? De onde está vindo aquele pavio curto, aquela falta de paciência com os filhos. Então, esse assunto ele é bem mais sério do que a gente imagina muitas vezes, e ele já está presente e muitas vezes já está impactando a nossa vida. Então, eu convido vocês a essa reflexão hoje. Eu convido vocês a refletirem se vocês já estão passando por um processo semelhante, se esse processo semelhante ele já está causando, ele já está repercutindo na vida de vocês, nos relacionamentos, etc. E que vocês tenham a coragem de olhar e começar a buscar esse autoconhecimento a fim de que a vida ela faça mais sentido. Porque a partir do momento que a gente estiver buscando algo que seja alinhado com nós mesmos, essa ansiedade ela começa a desaparecer. A ansiedade ela começa a dar paz, dar espaço para uma paz interior, tá? Esse é um processo que acontece quando a gente começa a ter esse movimento dentro de nós mesmos. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que ele de fato desperte esse interesse em olhar para dentro de si e buscar, né, a nossa versão mais autêntica, a nossa versão mais verdadeira e alinhada com aquilo que a gente de fato deseja. Se você gostou desse vídeo, dá o like, comenta aqui embaixo para ajudar esse canal a crescer e para ajudar esse conteúdo a chegar para mais gente. Beleza? Muito obrigado, valeu.